É isso aí, galera, o vídeo vai estar imperdível, pois estaremos trazendo spoilers e muitos extras aqui, fora que temos também muitas teorias e também sugestões para a própria SNK, então vamos pro vídeo. É isso aí, galera, agora vamos estar comentando aí o trailer aí de um The King of Fighters que está com gráfico ultrapassado. Não estamos falando desse aqui não, é esse aqui. Mas, horas à parte, pois o jogo ainda está sendo polido. E irei utilizar o The King of Fighters Star, pois tem grande quantidade de conteúdo aqui relacionado ao trailer, que vai ficar muito mais fácil de estar ilustrando. Lembrando que eu vou estar dando uns pauses, mostrando trechos do próprio trailer em qualidade 4K, que foi disponibilizado pela própria SNK, para vocês estarem conferindo também, pessoalmente, os detalhes que eu vou estar citando no vídeo. E vamos começar a brincadeira, né? E agora vamos conferir aí o principal trecho aí do trailer, que é relacionado à transformação do Shunei, que ao que tudo indica aí é uma transformação equivalente ao Kusanagi, ou até ao Dark Ash, ou também as versões Orochi como Yori Orochi, Leon Orochi ou nos Faces, que abre brechas aí para a possibilidade de ele ser um subchefe ou então o próprio chefe do The King of Fighters 15, mas tem grande chance de ter alguma ligação com o chefão do KOF 14, o Verse, no qual a sua aparição mexeu com grande parte da linha do tempo e também do universo do próprio The King of Fighters. Eu quero a opinião de vocês, o que poderia ser isso aí, e quem acertar, quem sabe, né, pode estar ganhando algum brinde. Com a apresentação de alguns personagens de destaque, isso abriu brecha para estarmos comentando também personagens que possam estar completando os trios, fora que também abre brecha para personagens que possam estar retornando ao The King of Fighters. Vamos começar com o melhor e também bom e velho protagonista do The King of Fighters, o Kyo, que voltou novamente com seu visual clássico, mais uma vez ressaltando, como já disse em vídeos anteriores, a SNK está reforçando em muito aí a nostalgia e também as raízes do próprio The King of Fighters. Eu vou falar outro detalhe aqui que vai sacramentar exatamente o que eu estou falando. Outros detalhes, para ser mais sincero. E pode ser a possibilidade de voltar ao Goro. Infelizmente, como quebrou minha expectativa, principalmente pelo fato do Benimaru, apesar de estar com a roupa chinesa, ele bem provável que não fará parte do trio do Shunei. Então essa possibilidade desse trio aqui, o clássico, pode estar voltando. Mas tem também as opções, o bom e velho Shingo Yabuki, que é bastante querido por muitos jogadores, como também a Chizuru possa estar voltando de alguma maneira, como já foi especulado, e também já até fiz uma brincadeira aí, combinando os PNG aí encontrados do The King of Fighters World. Mas possa estar também preparados por essa versão do Kyo aqui, ó, o Kyo Nestes. Por quê? Além do The King of Fighters 14, esse The King of Fighters 15 tá tendo muita referência mesmo ao mangá do The King of Fighters, o The King of Fighters Neo Beginnings, como também, como eu acompanhei e também acabei confirmando, tem muitas características ao que eu acabei apresentando no começo do vídeo, o Fatal Fury 3, que é o bom e velho The King of Fighters original, que deu até a ideia, a base para o que é hoje o The King of Fighters. Quem estiver duvidando pode estar pesquisando em qualquer parte da internet, em links que vocês podem estar confirmando por vocês mesmos. E vamos lá. O segundo protagonista, carismático também, apesar de que, né, a sua rival é ainda muito mais carismática do que ele, mas essa é uma formação aqui que bem provável que tem uma possibilidade de estar vindo. Sim, cadê o Máxima? O Máxima tá aqui como opção, quieta aí. Como vocês já viram aí nesse The King of Fighters 14, a wipe é bastante popular, tanto que voltou como DLC, mas como para o mercado asiático personagens femininas têm um grande apreço muito mais do que personagem masculino, tem a grande possibilidade de ter uma estreia desse trio nessa formação.
Fora que, como eu botei aqui embaixo, né, outras opções de personagens, como o próprio Máxima, a Angel e também a estreante, né, a Sylvie Paula. E para quem tá perguntando o que diabos ela tá fazendo aqui, basta vocês estarem acompanhando o SNK Heroines, que é um jogo, apesar de canônico pelo próprio Oda, é uma grande possibilidade de responder algumas perguntas, ou seja, o Kukri se queimou pra caramba com suas duas parceiras de equipe, tanto a Mian quanto a própria Sylvie Paula. Mas como a Sylvie Paula é bastante aérea, ela acabou não ligando muito por ser sequestrada. E o que ilustrou praticamente o início desse vídeo, a Leona Ryder. Sim, apesar de outro personagem ter a fama de mão grande, ela acabou levando a fama, né? Mas enfim, como o próprio Verano acabou já explicando aí, isso daí é uma tática aí dos desenvolvedores para facilitar no hitbox. Como algumas pessoas sabem, esse canal, não só o The King of Fighters All Star, mas agora o The King of Fighters 15, é focado e muito na competitividade e também nos jogadores do bom e velho arcade ou dos consoles, tanto que a gente foca em nossas dicas exatamente e numa visão mais competitiva, mais de jogadores de arcade e consoles. E vamos para a de enrolação. Esse trio pode estar voltando, que é o trio padrão deles, mas tem, como vocês viram aí no trailer, ela vai bem provavelmente ter duas opções para vocês estarem habilitando e estarem jogando, que são a versão normal dela, que é a do KOF 14, como também a versão Orochi. E também tem a outra possibilidade do bom e velho Raid estar voltando, não só fazendo parte do próprio trio, como entrando no próprio KOF 15, como algum tipo de DLC ou suporte de outro trio. E por último, e não menos importante, a Wipe, que novamente aqui, mas tem um motivo bastante óbvio. Ela estreou no time Ikari, no KOF 99, onde teve a possibilidade de 4 personagens. E como tem todas as opções dos personagens do Ikari aqui, ela não poderia estar de fora. Agora vamos falar da musa absoluta aí da SNK, fora que ela tem participação em uma grande quantidade de colaboração, de parceria com a própria empresa. E também ela voltou, né, a ser líder do time das mulheres, local que é de direito. Fora que era bem provável que forme trio com uma dessas protegidas dela e complete a última vaga com uma dessas boas opções aqui, no qual duas delas já estavam no The King of Fighters 14 e outra apareceu em um dos encerramentos. Eu dou foco aqui na Chizuru pelo seguinte motivo. Como vocês puderam ver aí no trailer, uma das poucas coisas aí que possa abalar o humor do Kyo, que no caso o Benimaru aí tá claramente aí fazendo ele tirar de cabeça o problema, é relacionado ao Tesouro Sagrado ou relacionado aos 3 personagens, que são ele mesmo, o Yori Yagami e também a Chizuru. Ou seja, tem grande possibilidade de ter algo relacionado ao próprio Orochi ou ao próprio Ash. E só quem conferiu aí o trailer 4K aí, frame a frame, notou a presença dessa personagem aí de easter egg. E vocês podem estar conferindo aí no segundo 17 do trailer oficial a presença dela no cenário aí do beat, né, de Sodital. Fora que quem pelo menos já viu ou o encerramento ou até alguma notícia do SNK Heroines, viu que não só ela, mas como todo o New Faces aí já tá vivo, pelo menos tem a possibilidade de ele aparecerem em suas formas normais. E também abre brecha para os outros Hakusho que vale a pena estar citando, como o próprio Yori, a Maturi e a Vice, que mesmo que eles não apareçam aí como personagens de trio, bem provável que eles futuramente possam estar aparecendo até como DLCs. E nada me tira da cabeça que tem dedo do Ash aí nessa transformação do Shunei. Agora, sem zoeira,
Como o Ash apareceu aí no final do The King of Fighters 14 e também o próprio verso aí liberou diversas almas de personagens já falecidos, tem uma grande possibilidade de não só ele como outro personagem que sumiu junto com ele retornar. Estamos falando do bom e velho Saiki. Fora que, como essa transformação é bastante misteriosa, tem a grande possibilidade de da sacerdotisa Nakoruru retornar novamente e fazer até parte do modo história. Fora ela, tem o Tamoi, que é muito popular, que também faz parte de muitas colaborações da SNK, que estamos falando da boa e velha Athena Samia, que também não deixa de ser uma protegida mais, né? E um DLC aí que já deveria fazer parte do The King of Fighters aí já faz muito tempo, pelo menos uns 4 anos, que é o bom e velho Rock Howard, junto com seu pai adotivo, que também deveria já estar com esse design, o bom e velho Mamboba Terry Bogard. Agora que esse último trailer do The King of Fighters 15 deixou claro que o jogo vai ter muita nostalgia, nada mais nostálgico do que trazer seus mais icônicos chefões. E como nessa linha do tempo todos os três estão vivos, é bem provável que o retorno do Gizzy, também como Krause e o Mr. Big, tenha uma grande possibilidade, nem que seja via DLC. Fora que, assim como o retorno da Vanessa e a presença aí do Ramon, tem uma possibilidade muito boa aí do próprio set estar retornando. Então vamos continuar. E falando em nostalgia, quem não quer pôr sua mão novamente aí no Omega Rugal 95, hein? Mas não só ele aí, tem outros personagens muito icônicos, como o próprio Mr. Karate e o Ignis, que também foi bastante mencionado aí no mangá, que é uma das referências do próprio KOF 15. Fora aí que o Orochi também apareceu aí no próprio final do The King of Fighters 14. O Gwentes como um Hakesh aí, um dos principais. Tem também uma vaguinha aí, nem que seja via DLC, né? Bora apelar para nossa SNK, para ganhar dinheiro, né? E como apareceu a versão Orochi da Leona, tem muitas, principalmente que o especial do próprio Yori faz menção do sangue Orochi. Então tem a possibilidade dele estar retornando com os seus poderes da forma Orochi. Vamos continuar. Assim como eu já havia dito aí no vídeo do trailer do The King of Fighters 15, a SNK é bem provável que adotará a mesma política utilizada no Samurai Shodown, que é a de DLCs e também de colaborações. Se eles aplicarem inteligentemente, eles vão ter um sucesso e um lucro absurdo. Como foi o anúncio do collab do Tekken 7 com o The King of Fighters Star, no qual mobilizou toda a comunidade do The King of Fighters, como também chamou a atenção de várias comunidades de jogos de lutas, no qual foi uma colaboração não só inédita, mas também muito aguardada. E eu tô torcendo em muita que tenha no The King of Fighters 15. Fora que se eles iniciarem aí pesquisas de sondagem de conteúdo, tem uma chance muito grande aí de eles fazerem investimentos e também ser sucesso, né? Aqui eu dou opções aqui de personagens aí carismáticos que tiveram poucas participações no The King of Fighters, que merecem voltar, nem que seja via DLC, no qual, se o foco deles realmente for o online e o competitivo, eles farão uma grande diferença. Vamos continuar com o vídeo. Ainda falando em competitividade, temos aqui mais ótimas opções. Fora aqui que temos mais um Hakusho que pode estar complementando a modo história. E eu incluí também um dos personagens aqui que também é carismático, mas que fez poucas participações na série principal e que tá merecendo um retorno, né? Mais um vídeo aí de The King of Fighters 15. E para quem acompanha o canal sabe que somos o canal dos spoilers, vazamentos, datamines e extras. Fora que temos também um grupo e também uma página no Facebook 100% focada em The King of Fighters 15. E fique ligado no canal, pois sempre traremos aí qualquer notícias ou spoilers e vazamentos que vazar em qualquer parte do mundo, como fizemos no último vídeo, no qual vocês podem estar conferindo a fonte diretamente na descrição. Então vale a pena estar acompanhando o canal, que está crescendo junto com o jogo e vai ser um sucesso absoluto. Então, caso você não tenha curtido o vídeo aí, deixe seu comentário também do que acharam do trailer.
E também do que vocês acharam aí das nossas opiniões relacionadas aos personagens que possam estar entrando no jogo. E até a próxima, galera. Fui!